Olá, queridos, bom dia. Quero convidar vocês para mais uma meditação no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 19, versos 6 a 10. Vamos começar com esse texto, 5 versículos. Antes de ler o texto, vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Pai de amor, obrigado por essa manhã. Te agradecemos por suas bênçãos que se renovam nessa manhã. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor já nos deu uma chuva pela manhã e agora temos um dia claro. Pedimos, Senhor, para que o Senhor esteja conosco ao longo desse dia, né? Que a sua presença esteja conosco e que a gente possa viver esse dia diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Ok, então, seguindo, né, nessas meditações em Provérbios, nós temos aqui no capítulo 19, verso 6, a ilustração de um falso amigo. O texto diz assim, Provérbios 19, 6, ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Então, existem pessoas que são esses que se chamam amigos, né? Mas são verdadeiros sanguessugas. Uma sanguessuga é aquele bicho, né, que gruda no corpo da pessoa e suga o sangue, né, da pessoa. Se alimenta daquilo que é mais precioso, se abastece da nossa vida, né, que é o sangue. Então tem pessoas que se aproximam de nós e até fazem elogios, como diz o texto aqui, né? Tem doces palavras, mas a única intenção é tirar algum proveito pessoal, alguma vantagem, algum benefício dessa amizade. São pessoas egoístas que não estão interessadas em você, mas nas coisas estão interessadas, na verdade, nas coisas que você tem, naquilo que você pode dar ou oferecer nessa amizade. Então não amam você, mas sim aquilo que você pode oferecer. Então elas se aproximam, né, como diz o texto, com bajulação, com elogios, e elas têm, né, dentro de si uma falsa motivação. Querem o que você tem e não o que você é. Por isso então a comparação, né, com essas sanguessugas. E não são amigos verdadeiros essas pessoas, né? Essas pessoas, de fato, quando se aproximam de nós, elas não fazem o bem para nós. O rei Salomão, aqui nesse versículo, nos alerta sobre o fato de que todos procuram agradar pessoas importantes. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes, não é verdade? Mas com isso, né, as amizades verdadeiras são colocadas de lado. Nós, como cristãos, né, precisamos ser esses que buscam amizades verdadeiras, com intenções corretas. Então, a nossa atitude, né, diante dessa realidade que Salomão nos apresenta por um lado, nós temos que examinar as reais motivações daqueles que se aproximam de nós, sim. Mas, por outro, nós temos que avaliar a nossa própria vida e a nossa própria conduta para sabermos aquilo que nos motiva quando a gente se aproxima de uma pessoa. Se for só nosso benefício próprio, então isso não é a busca por uma amizade verdadeira. Então que Deus, né, possa construir amizades verdadeiras a partir de nós. É o primeiro ponto dessa manhã. O segundo versículo, versículo 7, continua falando sobre amizade. E aqui ele aponta, mais uma vez, o falso amigo, né? O texto diz assim, verso 7. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Em outras palavras, né? Quando você não tem nada para oferecer, os seus irmãos se afastam de você, quanto mais esses falsos amigos, né? Mesmo que você corra atrás deles, eles vão desaparecer. A Bíblia diz em Provérbios 17, 17,
que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Então, essa é a instrução para nós, né? Assim é que nós devemos ter amizades dessa maneira, né? Amando os nossos irmãos, né? Amigos. Mas tem muitas pessoas, né, que no momento de crise elas fogem, elas saem de perto daquele que está passando por necessidades. E Salomão diz, né, que o pobre nessas horas, ele procura um amigo para socorrê-lo e todos se afastam. E esses irmãos, entre aspas, né, esses amigos, entre aspas, que são citados aqui, são fajutos, não são verdadeiros. São irmãos e amigos apenas de palavras, mas não de fato e de verdade. Aproximam-se de você apenas na fartura, mas desaparecem quando tem a falta de alguma coisa. Frequentam a sua casa nos dias de festa, mas no dia da dor e da doença eles desaparecem. Estão prontos para vir comer com você, né? E ter alegria, ter momentos de alegria com você, mas no dia da dor, mais uma vez, eles se afastam. Então, o verdadeiro amigo é aquele que chega na sua casa quando todos já foram embora. O amigo verdadeiro, ele não te desampara na necessidade. O amigo verdadeiro é aquele que está disposto a chorar com você, né? A Bíblia diz, chorai com os que choram. É aquele que está disposto a ser generoso, tanto quanto for possível, né, com você. Ele não está perto apenas para receber, mas ele está pronto para te ajudar no momento de necessidade. A pergunta é, você tem sido um amigo verdadeiro para as pessoas à sua volta? Para os seus familiares, para os seus irmãos em Cristo? Você é reconhecido como alguém que se pode contar, né? Eu tenho percebido ao longo da minha vida, né, que as maiores amizades elas surgem dessa disposição de amarmos o próximo, de nos aproximarmos com um coração altruísta, né, pronto para dar, para servir e para amar alguém, né? Você reclama então que não tem muitos amigos? A minha sugestão para você é que você experimente amar mais. E Deus então lhe dará amigos verdadeiros. Seguindo aqui no texto, né, nós temos o versículo 8. E o verso 8 nos dá uma receita de descanso para a nossa alma. O verso diz que o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva inteligência acha o bem. O entendimento das realidades à nossa volta, ele não é algo que acontece naturalmente, mas nós precisamos investir tempo para que a gente faça uma boa leitura daquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, esse conhecimento que nós podemos adquirir, ele é um tesouro precioso, vale mais do que o ouro e que a prata. É melhor, né, ajuntar conhecimento do que qualquer acúmulo de dinheiro, porque o dinheiro, né, ele pode ser roubado, ele pode acabar, né? Os bens podem ser consumidos, né, pela ferrugem e traça. A palavra de Deus fala, né, não ajuntem aqui na terra, onde ferrugem e traça podem acabar com essas riquezas, mas o conhecimento é um bem que ninguém pode tirar de nós. Por isso, né, adquirir conhecimento é melhor do que fazer qualquer tipo de investimento financeiro, né? Quem faz isso, quem adquire conhecimento, ama a própria vida e dá descanso à sua alma. Que diz o versículo aqui, né? A segunda afirmação aqui do versículo é que quem conserva a inteligência acha o bem. E fazendo isso, nos faz desfrutar de uma verdadeira felicidade. Então,
a conservar essa inteligência, buscar a inteligência, nos traz o bem e nos faz desfrutar de verdadeira felicidade. O entendimento e a inteligência são esses componentes da sabedoria, né? Quando eu uso a minha inteligência para adquirir o entendimento das coisas à nossa volta e das realidades que a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta, então, quando eu coloco isso em prática, isso se torna sabedoria na minha vida. A sabedoria, então, é olhar para a vida de uma perspectiva bíblica, né? Da perspectiva de Deus. É saber, né, que as situações que eu passo hoje, né, não podem ser encaradas de uma perspectiva apenas humana, mas eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre a situação pela qual estou passando hoje. E buscar, então, esse entendimento e essa inteligência é viver de acordo com a vontade de Deus. É andar segundo os projetos que Deus tem para a minha vida. É viver na verdade do nosso Deus, do nosso Senhor, e buscar a cada dia mais, né, ser parecido com Cristo, me assemelhar a Cristo, né, e a viver os planos que Deus tem para a minha vida. Em quarto lugar, nós temos aqui o quarto versículo que fala sobre o castigo que vem sobre uma falsa testemunha. O assunto é completamente diferente, né? Agora vai falar sobre aquele que é mentiroso ou falsa testemunha, né? E o verso 9 diz assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perecerá. E aqui nós vemos, né, essa grande semelhança com o versículo 5, que o pastor Rubens apresentou na semana passada. O verso 5 diz: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. A diferença é só no finalzinho, né? Não perecerá ou não escapa, que no final significa a mesma coisa. E aqui, né, não é uma questão de uma repetição por engano, mas o que Salomão está querendo fazer é enfatizar essa verdade, de que a falsa testemunha, esse mentiroso, não vai ficar sem castigo. A falsa testemunha é sempre esse mentiroso que falta com a verdade. E como diz aqui o versículo, né, ele não vai ficar impune. Tem como diz, um dito popular, né, que é a versão popular desse versículo, né, que diz que a mentira tem perna curta, né, que no final, né, quer dizer a mesma coisa, que aquele que sempre diz mentiras, em algum momento vai ser pego na sua mentira, né? O mentiroso, mais dia menos dia, ele vai ser pego em contradição. Então pode ser até, né, que por um tempo ele seja honrado, pode ser até que a pessoa, em determinadas circunstâncias, né, seja elogiado, mas o versículo diz que chegará o dia em que ele não vai ficar impune. A máscara vai cair e ele vai ser então envergonhado. A falsa testemunha não apenas vai ser apanhada, mas ela perecerá, diz o texto ali, né? O que pode indicar uma ruína total na sua vida, aquela imagem que a pessoa construiu, aquela boa fama que a pessoa tem, né? Tudo cai por terra e a sua vida fica arruinada, o seu nome então envergonhado na vida daqueles que são falsos, né, em palavras ou ações. Então, mesmo que a pessoa escape de uma justiça terrena, não tem como escapar do tribunal do nosso Deus. Mesmo que ela não sofra, né, a condenação de pessoas, ela não vai ser inocentada no juízo divino. A palavra de Deus diz, né, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o texto aqui diz, né, que aquele que é mentiroso não escapará.
E isso acontece porque todos nós, de um jeito ou de outro, estamos nas mãos desse Deus que vive e desse Deus que é todo santo. Então, né, que Deus nos ajude, né, a vivermos vidas verdadeiras, né? Deus nos chama a isso, vivemos vidas verdadeiras e não dando falso testemunho, né, em palavras e ações. Depois no verso 10, né, por fim, o último verso aqui, Salomão diz que a promoção de um tolo acaba sendo perigoso, né? Veja o que diz o texto. Ao insensato não convém uma vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Então, promover um indivíduo insensato é perigoso, porque quando a pessoa recebe poder nas suas mãos, ele vai usar essa força para o mal e não para o bem, para ferir pessoas e não para abençoá-las. Quando o rei Roboão, por exemplo, assumiu o trono de Israel, ele tomou uma decisão imprudente, né? Ele, ao invés de ouvir os sábios, conselheiros, ele ouviu seus amigos e, ao invés de ouvir o povo, né, que passava por dificuldade por causa dos impostos, ele decidiu aumentar ainda mais os impostos. E isso dividiu o seu reino e enfraqueceu o seu governo. Quando o rei Assuero promoveu Amã, né, deu para ele poder, né, sobre o seu reino, ele tentou matar Mordecai, né, ou Mardoqueu, né, e ele então prepara aquela forca para Mordecai, e também ele trama contra os judeus, né, tentando matar todo o povo judeu. Mas a história, né, conta que ele que a maldade dele foi descoberta, né, e ele acabou sendo morto na própria forca que tinha construído para Mardoqueu. Ao tolo não convém a vida regalada. Então, alguém já disse, né, que se a gente quiser saber o verdadeiro caráter de uma pessoa, é só dar poder para ela. E aí vamos ver o que ela faz com esse poder. E assim nós vamos conhecer a pessoa de verdade. As pessoas sensatas vão usar o poder para um bem coletivo, mas os tolos vão tirar proveito próprio desse poder. Usarão a força para perverter a ordem, para torcer a lei e para agir com violência em benefício próprio, para acumular riquezas, para acumular benefícios para si mesmo, ao invés de fazer o bem para o próximo. Então que Deus, né, nos livre desses homens maus e poderosos, como livrou também Mardoqueu e o seu povo no passado. Amém? Então, resumindo, né, o que nós vimos aqui hoje. Primeiro, cuidado com os amigos sanguessuga. E cuidado também para você mesmo não se tornar um amigo apenas por interesse, né? Em segundo lugar, não seja esse falso amigo. Esteja com as pessoas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor. Esteja sempre pronto para servi-las e amá-las. Em terceiro lugar, dê descanso para sua alma. Busque entendimento e inteligência que vem do Senhor. Em quarto lugar, a ruína da falsa testemunha. Seja então verdadeiro em suas palavras e ações. E em quinto lugar, a promoção do tolo é perigosa, né? Então que Deus nos livre do domínio de tolos. Essas são as lições que nós tiramos desses versos aqui de Provérbios, e que eles possam nos dar orientação, né, para o nosso dia de hoje, mas também para a nossa semana, a nossa vida, né? Vamos orar mais uma vez, agradecendo por esse texto. Pai de amor, nós te louvamos pela sua palavra e agradecemos porque o Senhor nos dá instrução para vivermos vidas de sabedoria nessa terra, né? Enquanto o Senhor Jesus não volta. Continua conosco ao longo desse dia, ao longo dessa semana, que as nossas atitudes possam alegrar o Senhor e possam demonstrar vidas que buscam
fazer a tua vontade. Vidas restauradas por Cristo, vidas que têm como objetivo honrar e glorificar o teu nome. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês, queridos. Nos vemos no final de semana. Um abraço.